16 horas 37 minutos. Fortes explosões são registradas em Beirute, na capital do Líbano. Yuri, a gente consegue imagens de agora a pouco. Essas imagens são ao vivo porque foram detectadas, foram vistas e presenciadas não só explosões, mas em vários pontos, colunas altas de fumaça, locais pegando fogo. Então, é algo preocupante saber. Olha só, a gente consegue ver as fumaças. Essa imagem é ao vivo. A gente consegue ver colunas de fumaça, uma fumaça preta, uma fumaça densa, na capital do Líbano, em Beirute, onde tem uma comunidade brasileira bastante grande, muito considerável. E a gente vê Beirute, que é uma cidade grande, uma capital pulsante, a gente vê numa área, nessa área, no meio da cidade. Então, é algo bastante preocupante e a gente vai mostrar daqui a pouquinho também algumas outras imagens. Temos imagens recuperadas de agora a pouco, mas também algumas outras imagens. Só para a gente ter uma ideia, isso aconteceu agora há pouco e são cerca de 9h30 da noite em Beirute agora. Ou seja, a gente está falando de bombardeio à noite. Vamos tirar a tarja só um pouquinho, só para a gente mostrar esse fogo embaixo. Obrigada, olha só. Isso é de agora, isso é ao vivo. Então, a gente não só vê a coluna de fumaça, como ainda está pegando fogo no local bombardeado. As informações, a gente ainda está apurando as informações, mas são informações importantes. Aparentemente, são áreas habitadas no meio da cidade, colunas altas e densas de fumaça e fogo. A gente está vendo que está pegando fogo. Então, estamos levantando as informações de onde partiu esse bombardeio, né? Se atingiu, se há feridos, mas, claro, isso acabou de acontecer. Então, nós temos aí, estamos acompanhando essas informações, Yuri, e a preocupação, né, sobre também, claro, todos os moradores e também a comunidade brasileira, que, como eu disse, é uma comunidade grande brasileira que vive no Líbano e também na capital, Beirute. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre esse assunto, com mais detalhes sobre esse assunto. Vamos só mostrar mais um pouco, quer dizer, essa imagem é ao vivo, né? Está pegando fogo nesse momento e não é o único ponto. Há outros pontos. Me volta aquela imagem, por gentileza, aquela imagem que dá para ver dois focos. Olha só, a gente consegue ver à direita da tela esse foco de fumaça e ao fundo, aparentemente, você tem também um outro foco de fumaça. Está indo ali para a esquerda da tela, né? Mas a gente vê, então, foram registrados bombardeios, fortes explosões na capital do Líbano, Beirute. Algo bastante preocupante, porque a preocupação não só do Brasil, mas mundial, é a escalada dessa guerra no Oriente Médio. Quer dizer, então, de repente, era algo ali na faixa de Gaza, Israel, aí entrou Estados Unidos, Irã e essa escalada daí, Hormuz, né, que já vem impactando na questão financeira por conta de distribuição de petróleo e tudo mais, né, da passagem ali das petroleiras, dos petroleiros, né, dos navios petroleiros. E aí, então, quando você vê, a gente não sabe de onde partiu ainda, tá? Essas explosões, esses bombardeios. Mas quando você vê que o Líbano volta a ser atacado e na sua capital, porque a gente não está falando numa zona militar isolada no interior do Líbano, não. A gente está falando na capital de Beirute e ataque à noite, né, Yuri Pita? Sem dúvida, Débora, você descreveu bem essa questão aí dessa intensificação dos ataques e Israel, a informação que temos é que Israel confirma de fato nesta noite de quarta-feira, lá já no Oriente Médio, aqui no Brasil, tarde ainda, né? 4 horas e 41 minutos neste momento, lá em Israel. O tempo agora, né? A hora, pegando aqui certinho, 9 horas e 41 minutos. O que o governo de Israel diz? Sim, começamos o que eles chamaram de, abre aspas, onda de ataques em larga escala, fecha aspas, nos subúrbios de Beirute, depois que o Hezbollah
disparou dezenas de mísseis, de foguetes contra o território israelense, segundo as forças de defesa de Israel. O alvo são infraestruturas, bases do Hezbollah, no subúrbio de Darrié, ao sul da capital Beirute, uma área ali que, segundo Israel, seria ali uma fortaleza ou um núcleo ali bastante forte de militantes do Hezbollah. De acordo ali também com informações do IDF, das Forças de Defesa de Israel, eles estão falando ali, soltaram um alerta urgente e sério para os moradores da região sul, dos subúrbios ao sul de Beirute, por meio de redes sociais, antes dos ataques, avisando que deveriam evacuar imediatamente essas áreas, porque eles fariam esta grande ofensiva ao sul da cidade de Beirute, ali nos subúrbios ali, nesta área mais periférica ali ao sul de Beirute. Então, de fato, confirma-se essas fortes explosões registradas em Beirute, na parte sul da cidade, da capital libanesa, Débora, com o intuito aí do exército de Israel querendo enfraquecer ainda mais o Hezbollah, Débora. E ainda falando sobre a escalada da guerra e o espalhamento dessa guerra no Oriente Médio e a entrada dos Estados Unidos. E aí agora, fontes estão informando também, Yuri, que a Rússia está ajudando o Irã com táticas avançadas do quê? Nos drones na guerra do Oriente Médio. Drones que eles sabem muito bem como usar, por exemplo, na guerra da Ucrânia, que testou e, enfim, causa um grande estrago, é uma tática que eles passaram a usar e agora estão ajudando com essa tecnologia. Essa é uma informação de uma fonte de inteligência ocidental ouvida pela CNN. E aí a gente está falando de quais drones que eles usam. São aquele tipo Shahed, que foram projetados por Teherã, só que foram produzidos em massa por Moscou, justamente para ser usado na guerra da Ucrânia. Quer dizer, então já tem essa afinidade, digamos assim, a apuração da CNN, que os russos então fornecem aos iranianos táticas para atingir alvos em território ucraniano e que podem ser adaptadas para os ataques a bases americanas em países do Golfo Pérsico que tem, Claro, a gente sabe que os Estados Unidos mantêm bases ali na região, nos países do Golfo Pérsico, como Catar, Emirados Árabes, por exemplo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje que o Irã e a Rússia estão cooperando na área de drones e que ainda vão cooperar também na questão do uso de mísseis e defesa aérea. Nessa semana, Yuri, os Estados Unidos alertaram os russos, porque o governo entrou nessa discussão, alertaram os russos a não se envolverem no conflito no Oriente Médio. E aí, quando a gente fala sobre a escalada não só da tensão, é muito mais. A gente está falando de bombardeio, a gente está falando de engajamento de países, de potências militares, como Estados Unidos, engajamento de Rússia, no fornecimento de armas, nos bombardeios. Então, é algo bastante preocupante, Yuri? Sem dúvida alguma, Débora.